Olá, muito boa tarde. Hoje, domingo, vamos iniciar aqui mais um debate, mais uma conversa franca. Eu sou Marden Fraga, sou militante do Partido da Causa Operária, do PCO, aqui no Ceará e no Brasil. Para começar o debate, a gente precisa aqui registrar o agradecimento, mais do que especial, do espaço que é cedido, que é da Casa Vermelha, um projeto cultural do vereador Guilherme Sampaio, importante militante do Partido dos Trabalhadores aqui no Ceará. O Espaço Cultural da Casa Vermelha está localizado na Avenida da Universidade, numeral 2197, no bairro Benfica. É importante que o espaço cultural ele possa ser ocupado pela sociedade. Além do debate que aqui é colocado, a sociedade civil pode vir visitar, pode marcar momentos, pode participar das leituras que acontecem na biblioteca, que é de acesso livre. É importante que nós possamos cada vez mais nos apropriar dos espaços que a sociedade tem à sua disposição e não só reclamar aquilo que é de direito, mas que, infelizmente, um governo golpista não permite que o cidadão tenha acesso. É importante também que, nesse momento, a gente inicie essa conversa franca compartilhando esse conteúdo, compartilhando o link desta live. O canal Mídia Livre é um canal de importante relevância para a comunicação nacional, numa perspectiva de uma democratização. O espaço aqui, inevitavelmente, é ligado ao Partido dos Trabalhadores, mas todos os partidos que têm legitimidade para lutar pelo trabalhador, pelos sindicatos, pela sociedade civil têm acesso. Então, o canal Mídia Livre é uma proposta de comunicação plural que a gente tem numa perspectiva de luta para um futuro breve. Então é importante compartilhar no Twitter, no WhatsApp, nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, acionar a sociedade, acionar os amigos, acionar as pessoas que ainda estão na dúvida do que fazer para enfrentar o golpe. Então, é importante que, nesse momento, a gente se inicie de uma maneira o mais coletiva possível, fisicamente e no digital também. Vou aqui fazer um apanhado aqui da atividade. Na última semana eu não pude participar desse espaço porque eu estava em viagem, tanto pelo meu partido como pelo Comitê de Luta contra o Golpe. Nós realizamos em Brasília, no último dia 11 de outubro, o segundo ato nacional pela anulação do impeachment e o primeiro ato nacional contra o golpe militar no Brasil. Essa atividade ela teve ampla cobertura nacional, principalmente dos canais alternativos e principalmente os parlamentares do PT que lá estiveram, o deputado Paulo Pimenta, a deputada Érica Cocai, a presidenta Dilma Rousseff fisicamente não pôde estar conosco, mas gravou uma mensagem direcionada para este ato, esse ato que tem uma relevância política imensurável. Nós compreendemos que o avanço da luta contra o golpe está diretamente ligado ao ato, não só ao ato, mas à formação dos comitês de luta contra o golpe em todo o país. Da esplanada lá, onde nós realizamos o debate, a concentração, nós seguimos encaminhada ao STF no final da tarde. Nós levamos dezenas de militantes, a participação da POSP, Sindicato dos Professores de São Paulo, em massa, foi super importante. O movimento MST, a CUT esteve lá conosco e vários representantes dos comitês de luta contra o golpe de norte a sul do país também estiveram conosco, fazendo falas no nosso carro de som, fazendo falas na frente do STF e exigindo o que é de direito. A legitimidade democrática, o mínimo que ainda existe nesse país. O mandato de segurança impetrado pela defesa da presidenta Dilma Rousseff ainda não foi julgado. Esse mandato está sendo colocado como um papel em fundo de gaveta. O STF sabe que, para julgar esse mandato de segurança, ele já tem a resposta, ele não vai meramente debater sobre o mérito, ele vai ter que executar o mérito. Inúmeras denúncias já dão conta que o impeachment é um processo fraudulento, da maneira como foi conduzido no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff é uma mulher digna, é uma mulher legitimamente eleita pelo povo brasileiro. Não há mais do que correr, não há mais o que tentar maquiar. A realidade está aí posta. Então, é necessário que a gente possa traçar uma perspectiva de luta nesse horizonte, da gente não se confundir mais com pautas que não geram a devida relevância e o diálogo com a classe trabalhadora. Nessa última semana, nós tivemos a denúncia, delação de Lúcio Funaro, mais uma
delação, dando conta de que o impeachment foi um processo comprado a milhões, a peso de ouro. É importante que nós, trabalhadores, que nós da sociedade civil, que nós, mulheres principalmente, donas de casa, profissionais liberais, possam compreender que é necessário avançar nessa luta. As denúncias aí estão postas, as colocações, as provas. Então, não há por que a gente ficar na defensiva. Não há como assumir outras palavras de ordem que não tenham condições de serem, de fato, totalmente colocadas como um coletivo de denúncias e de construção na luta contra o golpe. A pauta contra a reforma trabalhista, a pauta contra a lei da terceirização, a pauta contra a PEC 55, são todas legítimas, mas são efeitos de uma causa, e uma causa que está gerando toda a desconstrução do nosso país, que está acabando com a indústria brasileira, que está criminalizando a nossa juventude e que foi iniciado de maneira categórica com o golpe, com o impeachment fraudulento contra a presidenta Dilma Rousseff. Deixa eu estar destacando aqui alguns outros pontos, que é a questão da redução da maioridade penal, que, como eu tenho colocado, como eu frisei há pouco, além da desconstrução da CLT, volta com muita força o debate da redução da maioridade penal. Não é viável que a gente acredite que com violência nós vamos burlar ou nós vamos dar fim à violência. O que está sendo colocado aí na redução da maioridade penal é justamente uma perspectiva do governo golpista de que as contradições vão se acentuar. Os milhões de desempregados, que já são 14 milhões, mas nós corremos o risco de fechar o ano com 20, porque a indústria não emprega, o setor de serviços não tem respaldo financeiro para gerar consumo. Qual é a consequência disso? É miséria, é fome, e quem está com fome se ira, e quem tem ira vai para a violência. Então, é inevitável que o Estado brasileiro vai estar iniciando aqui uma perspectiva de uma guerra civil. Se as facções, se as contradições que já existem dentro das grandes capitais se acentuarem, como eu imagino, como nós, militantes do Partido da Causa Operária, temos enxergado. Então, a redução da maioridade penal é mais uma mentira, tão quanto a luta contra a corrupção. Essa luta contra a corrupção só tem gerado desigualdade. Assim também vai ser a tal da redução da maioridade penal. É o encarceramento acentuado dos jovens, principalmente, e dos periféricos, negros e pobres. Nós temos aí uma quadrilha tomando de conta do nosso Congresso, uma quadrilha instalada no Judiciário, uma quadrilha instalada no Executivo. Esses não vão presos, esses não têm a menor possibilidade de fato de serem presos. E se são presos, são colocados em berços, que nós não temos acesso. Não são em prisões, são em berços. Eduardo Cunha, só para citar, como é que Eduardo Cunha vive? Como é que está a condição de vida de Eduardo Cunha? Por que é que não se ouve a voz de Eduardo Cunha? Tenho a certeza, ele não está sendo cerceado, ele está sendo muito bem pago para estar nos bastidores e para que mais verdades e mais denúncias não surjam, como surgiu com o tal do Gedel. Gedel caiu porque Gedel se tornou uma carta fora do baralho e as máximas e as contradições que ele tinha domínio não faziam mais sentido serem pagas, serem bancadas para estar fora dos holofotes, para estar fora da cadeia, entre aspas, do berço. Então, preciso ter muito cuidado para que a gente não se confunda e a gente não acredite que reduzindo a maioridade penal nós vamos estar reduzindo a violência. Vamos lembrar o início desse ano, foi com uma explosão de violência dentro dos presídios e de um massacre, esquartejamento. Esse ano completou 25 anos do massacre do Carandiru, muita gente já não fala mais disso. Massacre da maioria negro, pobre, periférico. Eles estão querendo multiplicar isso, eles estão querendo reeditar não só um golpe militar de 64, mas um massacre do Carandiru, porque é muito mais fácil matar dentro do presídio com a legitimidade de matar vagabundo do que matar na favela.
dando o contraditório de que matou o trabalhador, quando, na verdade, todos nós somos mão de obra operária. A questão é, essa mão de obra, ela não é qualificada. Logicamente, para que a gente não tenha valor, logicamente, para que a gente não avance na exigência da cobrança e execução dos nossos direitos. Esse é o projeto que está sendo posto aí com a tal da redução da maioridade penal. Qualquer um é passível de cometer crime, tanto o filho da burguesia como o filho do periférico. A questão é o que leva a cometer esses crimes. E a classe trabalhadora brasileira está sendo aí manipulada a ser uma classe de mendigos, uma classe de escravos. E quem se rebelar contra a escravidão vai estar sendo marcado com a taxativa de que é vagabundo, de que é preguiçoso. Então, muito cuidado ao apoiar esse tipo de medida totalitária, porque o judiciário que está aí posto, ele não tem autoridade nenhuma para julgar crime algum, porque ele é conivente, ele é avalista de um crime maior, que foi uma traição à Constituição e que é a queima, rasga de mais de 50 milhões de votos. O judiciário ele é avalista disso, então ele não tem competência nenhuma para julgar uma mãe ou um jovem que entra num mercado e rouba algo para comer. Outro ponto que eu quero destacar aqui, falei e ressaltei na última oportunidade que estive no canal Mídia Livre, sobre o Almirante Otton. No dia 11 de outubro, o Almirante Otton teve a sua liberdade habeas corpus. Eu rio, eu falo assim num tom irônico, porque o Almirante Otton, se não é o brasileiro, é um dos brasileiros que mais contribuem para o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Almirante Otton é responsável pela mudança da matriz energética que é adotada no Brasil. Matriz energética que é invejada pela Alemanha, pelos Estados Unidos e pela Rússia. Matriz energética que antes era mecânica, agora é magnética. Estou aqui visualizando aqui algumas informações. Magnética. Isso é um salto tecnológico gigantesco. E o crime que esse homem cometeu foi isso. Dar um salto tecnológico a um país periférico como o Brasil. Um país, entre aspas, subdesenvolvido. Porque nós somos muito mais do que potenciais econômicos e tecnológicos, mundialmente falando. Então, o crime que o Almirante Otton cometeu foi desenvolver a tecnologia brasileira. Esse homem ele foi encarcerado com mais de 70 anos de idade. E a pena que ele recebeu foi a maior que a Lava Jato já colocou nesse momento, que foram 43 anos, se eu não estou enganado. Então, uma pessoa que é encarcerada aos 70, a cumprir uma pena de 43 anos, ele está sendo condenado a uma prisão perpétua. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você ter uma quadrilha que toma de assalto o nosso país e um pai da tecnologia brasileira, uma referência mundial, é condenado a uma perpétua porque defende o nosso crescimento. Então, é necessário a gente ter essa clareza, não só fazer a denúncia, mas ressaltar aqui um momento de vitória da luta contra o golpe. O Almirante Otton, assim como o José Disseu, assim como o João Vacari e tantos outros militantes aí pelo país, são perseguidos políticos, são pessoas que estão sendo encarceradas pela sua bravura, pela sua disposição para construir um país melhor, para construir um Brasil de fato melhor. E nós, militantes do Partido da Causa Operária, a juventude do partido, a Aliança da Juventude Revolucionária, o coletivo João Cândido, o coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, o coletivo de cultura, o GARI, Grupo por uma Arte Revolucionária Independente, nós alertamos, é preciso que a gente possa ter uma conscientização maior, uma participação maior nesse processo, nesse debate. E qualificar as pequenas vitórias, porque isso é uma pequena vitória. Nada impede que esse habeas corpus seja cassado e o Almirante Otton volte a ser encarcerado. Ele que, segundo notícias, tentou suicídio dentro do encarceramento. Não é de se assustar, porque isso é uma consequência, já que você ter
a intelectualidade, o nível de desenvolvimento pessoal e profissional que esse homem tem, e sabendo que está cumprindo uma pena indevida, é fato que, da maneira como o Brasil se caminha para um golpe militar, é fato que esse homem ele tenha perdido uma perspectiva, na verdade. E esse habeas corpus, eu acredito que ele vem em um bom momento, ele vem num momento pontual, e a gente tem que saber celebrar isso e ressaltar a importância do engajamento da classe trabalhadora, da classe operária, dos sindicatos, para que retrocessos não voltem a acontecer e que a gente possa avançar de pouco a pouco na luta contra o golpe. Outro ponto aqui que eu quero tratar é de um internauta. Na última oportunidade, o Anderson Pereira Lopes, de São Paulo, ele pediu para falar sobre a base de Alcântara. Anderson, espero que você esteja aí nos acompanhando mais uma vez. E base de Alcântara, que fica no Maranhão. Uma propriedade das Forças Armadas do Exército brasileiro, da Marinha, uma propriedade de segurança nacional que deveria estar a favor da nossa soberania nacional e que hoje está nas mãos dos americanos para fazer testes de lançamento de mísseis. A França, a Alemanha, eu não me recordo um outro país, já demonstraram interesse também de realizar exercícios na base de Alcântara. Quando eu afirmo exercícios, abra um parêntese e faça mapeamento do território brasileiro e preparação para uma possível intervenção militar na Venezuela. Aí fecha aspas. Hoje, o Exército Brasileiro ele atua de conjunto nessas duas frentes: tomar o poder no Brasil e realizar um preparativo para a invasão do país aqui vizinho nosso, a Venezuela. A direita não conseguiu avançar na luta, na perspectiva de realizar um golpe, assim como conseguiram aqui, como conseguiram no Paraguai. Maduro tem um exército civil nas suas mãos, tem o próprio exército militar no controle. E no Brasil, a base de Alcântara, além de outros pontos do território brasileiro, estão sendo colocados à disposição dessa invasão. É preocupante isso porque representa cada vez mais um aprofundamento do golpe. Nós não temos mais condições de acreditar que as Forças Armadas, da maneira como está, ela tem uma perspectiva de defender o território brasileiro. O Ministério de Relações Internacionais, que hoje é encabeçado pelo senhor Aloísio, do PSDB, que outrora era José Serra, e com uma mínima denúncia, ou possível denúncia, de ter recebido 23 milhões de Caixa 2, se absteve do direito, entre aspas, porque quem faz parte de quadrilha não tem direito a assumir uma representatividade popular. Se colocou a assumir os bastidores da política do PSDB, e o senhor Aloísio, que outrora era militante da esquerda, um pelego, um traidor, era motorista do nosso valoroso comandante Carlos Marighella. Hoje ele é um golpista assumido, e outrora ele era um pelego. Então, o que acontece? Esses acordos estão sendo amarrados numa perspectiva de avançar na segregação do brasileiro. Rio de Janeiro é o que acontece de mais absurdo do ponto de vista educacional e do ponto de vista social. O Exército foi chamado, segundo a mídia golpista, para intervir e coibir a violência. E o que mais se vê é violência por parte do Exército contra os cidadãos da Rocinha. Já há várias imagens circulando, já há várias notícias dando conta de fuzilamentos dentro da Rocinha. A grande mídia não fala isso. A grande mídia só trata da guerra contra as drogas. É mais um capítulo do livro apocalíptico da luta contra o golpe. A guerra contra as drogas é uma fachada. A gente sabe quem são os grandes traficantes desse país, ou quem são um dos grandes traficantes desse país, que está envolvido com o Helicoca, que está envolvido com pista de pouso clandestina em Minas Gerais e que está radicado no Rio de Janeiro.
A gente sabe muito bem quem faz parte da grande quadrilha que movimenta as drogas nesse país. E não é matando o favelado, não é matando o jovem da periferia que nós vamos coibir que a cabeça do tráfico esteja sendo inviabilizada. As facções criminosas têm um avanço claro na sociedade brasileira. Elas só avançam porque não existe um Estado que dê condições para que o trabalhador e para que o favelado possa ter acesso ao básico. Há aí uma grande contradição quando o avanço das facções, porque ao mesmo tempo que ela segrega, ela também permite determinadas condições de vida. E são essas condições que estão sendo atacadas com a vinda do Exército. É uma unidade, no Rio de Janeiro especificamente, é uma unidade da segregação das UPPs e agora do Exército, das Forças Armadas Brasileiras. UPPs que foram colocadas aí como uma perspectiva de política pacificadora. Aqui no Ceará nós também tivemos uma edição da UPP, que foi o Ronda do Quarteirão, que era uma polícia cidadã. Mas não há a menor condição de haver uma polícia cidadã quando você tem um policial com um fuzil de assalto fazendo uma abordagem, colocando na sua cara e depois é que pergunta o seu nome. Então, de cidadania não tem nada. Tem cada vez mais um armamento pesado nas ruas e uma legitimidade para matar. É isso que está havendo. Em paralelo a incursões que acontecem não só na Rocinha, mas em cidades do interior de São Paulo, há a produção de uma lei para poder dar embasamento ao Exército para matar. E que as mortes causadas pelos militares em serviço, elas não iriam a julgamento civil, elas iriam ser julgadas por um tribunal militar, se é que um dia vão ser julgadas por um tribunal militar. Então, a gente está aí diante de uma ameaça extremamente coerente e arriscada, coerente que eu digo do ponto de vista das provas que nós, militantes do Partido da Causa Operária, colocamos, e que infelizmente ainda não estão sendo abraçadas pela esquerda brasileira, que o golpe militar está sendo construído, assim como foi em 64. Nós não podemos ser pegos de surpresa como aconteceu na década de 60. As provas estão aí, os indícios estão aí. Sites internacionais também estão fazendo a mesma denúncia. Os militares já estão trabalhando a conscientização, entre aspas, a falta de conscientização popular e na tentativa de domesticar essa ideia dos militares na rua. Nós não podemos mais aceitar esse retrocesso, além do retrocesso da CLT, além do retrocesso que representa a lei da terceirização, além do retrocesso que representa a PEC 55. Não se combate pobreza e miséria com redução do investimento, ao contrário, o investimento ele tem que ser crescido e tem que ser pontual nos setores que mais são sensíveis para a geração de empregos. Então, não adianta pensar em perspectiva democrática se nós temos aí cada vez mais as Forças Armadas se articulando para tomar o poder e para destituir um presidente golpista que é Michel Temer. Nós não podemos acreditar na perspectiva de 2018 se está muito claro que o 2017 mais desenrolar dessa ameaça militar está sendo posto. O que acontece com a base de Alcântara é parte de uma estratégia não só de tomada do Brasil, mas de tomada da América Latina. É muito importante que a gente tenha essa consciência, que a gente possa formular aqui uma defesa da luta contra o golpe. É necessário multiplicar os comitês de luta contra o golpe. Aí eu faço um convite aqui para que você acesse o site lutecontragolpe.com.br, verifique quais são os comitês que já estão em atuação na sua cidade e, se não houver uma lista de comitê que atenda o seu município, você é totalmente creditado a ser um representante, a formular, a iniciar um comitê de luta contra o golpe, independente de ser um partidário ou de ser um cidadão. É necessário montar comitês de luta contra o golpe nos sindicatos, no ambiente de trabalho, nas ruas e principalmente nas favelas. É preciso que a gente tome a consciência de uma participação unificada e que a gente não se confunda numa perspectiva de mera eleição. Nós sabemos e fazemos a defesa do Luiz Inácio Lula da Silva.
O camarada Lula é a nossa referência como liderança nacional. Isso é indiscutível. Ele é reconhecido pela classe trabalhadora de norte a sul desse país e é o mais ameaçado numa possível intervenção militar. Porque nós sabemos, Lula é a ponta de lança de uma luta que o trabalhador vem conseguindo vencer nessas últimas 4 eleições e que a direita e que o imperialismo, de maneira nenhuma, conseguiram se colocar a vencer. Porque não há condição alguma de um candidato da direita vencer uma eleição se ele não tem popularidade, se a política econômica dele é de arroxo e é de escravização. Qual é o trabalhador que vai se identificar com essa necessidade que eles afirmam de passar fome para pagar as contas? É muito diferente esse viés. O trabalhador, muitas vezes, ele faz um arroxo do pagamento das suas contas, ele até chega a passar fome, mas isso é uma lógica que atende à sua casa. Agora, você escravizar o trabalhador, você colocar impor um salário de fome, de miséria ao trabalhador, para pagar rentista, para pagar juros da dívida, para pagar bancos e multimilionários, essa lógica aí ela não nos atende. Pelo contrário, essa lógica ela só nos enfurece, e com razão. Então, o golpe militar que está sendo colocado aí tem essa máxima. E Luiz Inácio Lula da Silva é o candidato da esquerda brasileira, da classe trabalhadora brasileira, que representa de conjunto as contradições que nós vivemos. E Lula, numa possível eleição, não vai ser fácil a vitória dele, porque toda a mídia golpista vai estar, principalmente, bombardeando tanto o Partido dos Trabalhadores como o próprio Lula, a sua família, e, principalmente, inverdades e violências vão acontecer. Na Venezuela foi chamado, aí foi puxado há pouco mais de um mês, eu acredito, há pouco mais de um mês, uma Assembleia Constituinte. 8 milhões de venezuelanos votaram, mas essas eleições aconteceram debaixo de bala e de bomba. Sessões eleitorais foram explodidas. Isso foi amplamente, mundialmente divulgado. Isso não está difícil de acontecer no Brasil. É muito claro que a candidatura de Lula, quanto mais nesse momento se asseveram as críticas e as perseguições ao Partido dos Trabalhadores, maior será o nível de violência e de ataques baixos contra essa candidatura. Os trabalhadores, os militantes do Partido dos Trabalhadores, a CUT, nós, militantes do Partido da Causa Operária, nós precisamos ter um programa unificado para enfrentar o golpe e não para enfrentar uma eleição. Porque uma eleição, depois do dia 2 de outubro, se eu não estou enganado, de 2018, se é que nós vamos chegar em condições de ter eleição nessa data, ela não vai se findar. Desculpa, ela vai se findar, a eleição finda. Agora, o programa de luta, ele vai ter que ser perpetrado. O golpe contra a presidenta Dilma Rousseff não foi para tirar Dilma do poder, mas foi para justamente desqualificar a legitimidade de uma eleição democrática. A burguesia, o imperialismo, ele não tem perspectiva democrática. Eles querem impor. Há uma crise no capital. E a figura do Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil é preponderante, é ponto-chave para que seja retirado de circulação. O general Mourão, na sua declaração que, entre aspas, vazou na internet, deixou muito claro, nós temos que tomar o poder para tirar esses que aí estão desqualificando a política nacional. Ele não está falando do Michel Temer, ele não está falando do senador golpista Aécio Neves, ele não está falando do Eduardo Cunha, ele está falando de Luiz Inácio Lula da Silva e do Partido dos Trabalhadores e de toda a representatividade da esquerda e a CUT como braço maior da corrente sindical nacional. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Outra declaração de um general que eu não me recordo o nome, falou que nós vamos intervir não é utilizando Tilenol e nem paracetamol, é com antibiótico e em doses cavalares, em doses pesadas. Isso significa que vão haver efeitos colaterais. E não importa quais são esses efeitos colaterais. Traduzindo, o antibiótico que vai ser utilizado é o armamento do Exército e as polícias militares. O cidadão ele vai ser mesmo encarcerado dentro de casa. Toque de recolher será dado. Violência contra a mulher será aprovada.
Tudo isso aí vai ser legitimado por um tribunal militar. Qual vai ser a nossa saída como classe trabalhadora? Intervir, lutar, se colocar contra isso. As leis que aí estão sendo colocadas, a maneira como o Congresso tem atuado, com a tal da reforma política, tudo dá um indicativo: inviabilizar a esquerda para o debate, inviabilizar as candidaturas independentes de esquerda, inviabilizar os programas de luta que atendam a classe operária, que atendam a classe trabalhadora. Os sindicatos precisam ter uma intervenção maior. Ressalvo aqui a participação da POSP no nosso ato lá em Brasília, porque a POSP é uma referência para todo o país. É um dos grandes sindicatos aí, junto com os metalúrgicos do ABC, que tem alcance, que tem tentáculo nacional. Ressalvo aqui o nosso jornal da corrente sindical, Educadores em Luta. É importantíssimo que a gente abra mão das vaidades, abra mão de uma perspectiva meramente eleitoral e assuma uma perspectiva, um programa de luta contra o golpe, contra o desmonte da educação, contra o desmonte da CLT, contra o possível e muito claro desmonte da Previdência. Estão nos inviabilizando, estão nos escravizando na nossa cara. Nós não podemos mais continuar nessa luta de pautas que são meramente unitárias. O antibiótico, no caso dos militares, é para acabar com todo mundo. E a nossa luta está sendo com paracetamol. Está sendo para poder maquiar ou dar uma resposta para aquele sintoma ali de hoje. E amanhã, que a Deus pertença. A gente está errando, e está errando feio. A gente não pode mais continuar reeditando pautas que não deram certo. E não deram certo porque são inviáveis, assim como a pauta das diretas já. Quem é que está falando hoje em diretas? Quer seja do lado da esquerda, quer seja do lado golpista? Ninguém. Porque é uma pauta que se torna inviável. É uma pauta que se assemelha ao impeachment fraudulento. Não nos atende. Não nos interessa. Assim como a eleição em 2018, ela não nos interessa ser executada da maneira como ela está, porque o Tribunal Superior Eleitoral ele está assinando o golpe. O presidente em exercício é uma das cabeças do golpe. O Exército é um dos avalistas do golpe. Que legitimidade, que representatividade democrática uma eleição organizada por esse conjunto de golpistas que se assemelham, que são relacionáveis a um conjunto, a uma quadrilha. Qual é a perspectiva democrática que isso nos interessa? Nenhuma. E não nos enganemos. Lula 2018, se ele conseguir chegar lá para ser candidato, porque o Tribunal da 4ª Região, que vai julgar o mérito da segunda instância para poder livrar ou não dele de uma condenação, já adiantou uma sentença de condenação, já está muito claro aí. E aí surge um questionamento, peço licença aqui para tomar um pouco de água. Já surge um questionamento, uma proposição de que se o Lula não é candidato, ele vai indicar um candidato. Você já imaginou? O Lula candidato, é difícil ele ganhar? Imagina uma pessoa que vai ser indicada por ele. Possivelmente, se Lula não for candidato, não for possível estar sendo candidato, ele vai estar encarcerado. É uma perspectiva. Qual é a legitimidade democrática de Lula encarcerado delegar a responsabilidade a alguém para ser o candidato e vencer umas eleições? Será que essa pessoa vai estar concorrendo a uma eleição democrática? A gente precisa acordar desse devaneio, desse sonho, dessa imaginação. A candidatura do Lula, ela só é viável se nós estivermos na rua defendendo a luta contra o golpe. Porque até um programa partidário, um programa eleitoral que o Partido dos Trabalhadores vem a defender, ele não será possível ser aplicado. Olha o que aconteceu com a presidenta Dilma Rousseff.
Lula pode ser eleito com 60 milhões de votos. Eu não tenho dúvida que ele é capaz disso, ou até mais. Mas como é que esse homem vai conseguir governar com esse Congresso da maneira como está? Com esse judiciário que a todo momento ameaça a legitimidade dos poderes? Hoje o Brasil é governado pelo STF. Hoje o Brasil é governado por pessoas que não foram eleitas, que prestaram um mero prova a um concurso público e lá estão. Qual é a legitimidade dessas pessoas? Qual é a legitimidade de uma presidenta do Supremo Tribunal Federal como Carmen Lúcia de legislar pelo povo se ela não foi eleita para isso? Nenhuma. A gente aqui no Brasil confunde demais a relação dos poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. A gente dá muita autoridade à polícia e ao judiciário e esquece que a nossa voz é representada no Congresso e no Executivo, num presidente legitimamente eleito, não num golpista vagabundo que está aí no poder. É preciso ter uma conscientização do que é o direito civil, do que é o direito político, do que é o direito... Ressalvo aqui uma obra do escritor José Murilo de Carvalho, Cidadania no Brasil, um longo caminho. É um livro didático, é um livro que permite uma perspectiva cidadã, minimamente. Não vou falar nem do marxismo, de uma luta, de uma identidade de classe, trabalhadora, operária. Estou falando aqui numa perspectiva mesmo cidadã, social, que nos ajuda a abrir os olhos para o que está sendo feito aí, a deturpação, a cooptação dos poderes e a inviabilidade de nós, trabalhadores, de nós, cidadãos, homens, mulheres, jovens, de terem o seu direito, de terem a sua voz colocado a nortear e a programar o desenvolvimento do nosso país. Indo a Brasília, eu tive a oportunidade a infelicidade, mas é necessário ter esse choque, de acompanhar várias áreas descampadas e demarcadas, na beira da estrada, mas o descampado que você perde de vista, terras improdutivas. A classe trabalhadora brasileira está sendo aí colocada a ir para a cidade, a novamente viver um êxodo e a se tornar uma mão de obra barata, a se tornar uma mão de obra marginalizada. A luta contra o golpe é uma luta contra todos esses efeitos. A luta contra o golpe é uma luta que não quer que a mulher continue sendo violentada. Na última oportunidade eu ressaltei, outrora nós tínhamos casos de estupros individuais e estupros cometidos de maneira silenciosa. Hoje, os estupros são coletivos, são gravados e são propositalmente jogados na rede. É um absurdo isso que está acontecendo. Isso faz parte do golpe, isso faz parte de uma política de legitimar a violência. E a mulher é a mais atingida com o golpe. Não só o homem, não só de conjunto a classe operária, mas a questão mulher. Para a direita, a mulher nem pode engravidar, porque ela dá prejuízo. Ela tem que assumir novamente tarefas domésticas. Um idiota, um louco, um projeto do absurdo como Bolsonaro... está sendo colocado aí como uma referência para defender a tal da soberania brasileira. Um homofóbico assumido, um machista assumido e um partidário da política de violência contra a classe trabalhadora. Nas palavras do Bolsonaro, o trabalhador, o vagabundo que não quiser trabalhar vai apanhar. Isso aí só remete ao tempo da escravidão. Essa lógica aí, ao que eu compreendo de história, o mínimo, um fato dos livros mal contados da história, mas que refletem a escravidão. E olha que a escravidão era só contra os negros. Agora, a escravidão é para todos, é generalizado, é branco, preto, e que em comum é pobre.
Ressalto aqui a necessidade de vocês, internautas, que estão nos acompanhando aqui, estarem compartilhando o nosso conteúdo. A gente, com certeza, já vem ultrapassando uma audiência fenomenal, mais de 500, meio milhão de visualizações. Isso é um número muito grande diante da nossa limitação, porque a mídia alternativa, a imprensa independente, o canal Mídia Livre é, de fato, uma voz popular. E nós sabemos quanto nós somos atacados por estar levando esse contraditório, essa opção de debate aos seus lares, no smartphone, na tela do computador, nos dispositivos móveis. Ressalto aqui o espaço político e cultural da Casa Vermelha. É um projeto, é um espaço cultural promovido pelo mandato do vereador Guilherme Sampaio. Esse espaço está aqui no Ceará, na capital Fortaleza, localizado na Avenida da Universidade, número 2197. É importantíssimo aqui eu registrar esse espaço para que a sociedade compreenda quem são os lutadores, quem são os parlamentares que estão do lado do trabalhador, que estão do lado de quem busca a luta contra o golpe, de quem busca legitimar a voz do cidadão. Em paralelo, eu faço aqui uma ressalva. Eu sou escritor de um jornal operário que já tem 38 anos de Brasil, o jornal Causa Operária. Mas eu vou aqui ressaltar esse suplemento aqui que eu recebi na atividade que eu realizei em São Paulo, depois do ato em Brasília, pela anulação do impeachment contra o golpe, Voz do Bairro. Isso aqui é um suplemento de bairro, é um suplemento que acontece em São Paulo, e eu acredito que esse suplemento ele cumpre um papel importantíssimo na luta contra o golpe, porque ele é escrito por moradores. É importantíssimo que a gente possa, junto com os comitês de luta contra o golpe, produzir uma mídia impressa independente, que a gente quebre com opção e não com apontamento e com meras críticas, mas com efetivo trabalho, com folhetins, com suplementos, que falem a linguagem, que atenda a linguagem do nosso bairro. Voz do Bairro. É importantíssimo que essa opção de luta aqui se multiplique e que mais e mais vozes dos bairros do Brasil possam se multiplicar, que os comitês de luta contra o golpe se multipliquem e que suplementos como esse possam se multiplicar na saúde, na educação, na construção civil. É importantíssimo que a gente dê cabo a esse tipo de mídia. A gente não pode achar que só a Globo fala, que só o SBT fala, que só a Record fala, que só a Band. Nós, classe trabalhadora, temos voz e vez. Agora a gente tem que pôr isso em prática. E a gente tem que se articular e se organizar para poder editar esse material. Todos nós somos produtores de conteúdo, todos nós somos capazes de fazer um apontamento crítico da situação política, econômica e social que nós vivemos. Então, que se multipliquem cada vez mais essas colocações. Agradeço demais a oportunidade de poder estar aqui apresentando esse suplemento e convido a que vocês compartilhem cada vez mais o conteúdo do canal Mídia Livre. É importantíssimo multiplicar essa voz, multiplicar as nossas vozes. Agradeço aqui a oportunidade do jornal Causa Operária também, como militante do Partido da Causa Operária. Me coloco aqui à disposição para que a gente possa fazer uma assinatura desse material. Esse jornal que é semanal, a gente está se aproximando da edição de número 1000. É importantíssimo que a gente possa se apropriar dessa mídia independente, dessa imprensa operária. Você que tem interesse em escrever, você que é jornalista ou estudante de jornalismo, tem condições de estar escrevendo para a nossa imprensa operária, entre em contato com o canal Causa Operária no Facebook e no YouTube também, e você terá a condição de poder submeter o seu artigo, de poder submeter a sua crítica, qualificando. É importantíssimo você fazer parte dessa luta contra o golpe. Retomando aqui o debate. Vou aqui me encerrando na perspectiva da gente poder se multiplicar. As cartas estão aí colocadas. A luta, se não for coletiva, nós não vamos avançar. Os programas que estão aí sendo postos, não vou citar nomes, mas nós não podemos nos confundir numa perspectiva eleitoral. Não há mais condição da gente se manter
de maneira anônima, tem que dar a cara a tapa, porque o Exército e os seus comandantes estão dando a cara a tapa. Temos que avançar numa proposta de uma constituinte, mas não a constituinte que o Congresso tenha poder sobre ela, mas que nós, trabalhadores, assim como foi na Venezuela, possamos estar à frente disso. A nossa Constituição de 88 era uma Constituição, vamos dizer assim, de praxe, era um documento que foi redigido num período pós-ditadura, mas na perspectiva de arrefecer as insurgências, os levantes que estavam sendo em crescente. E hoje, a Constituição Cidadã, como se fala, ela não significa mais nada. A lei está sendo aí feita da maneira como bem entende o imperialismo ou os setores imperialistas. Hoje no Brasil é preso quem não tem poder. Hoje no Brasil é preso quem luta contra o golpe. Hoje no Brasil é preso quem defende o desenvolvimento tecnológico, como foi o caso do Almirante Otto. Hoje no Brasil acontece tudo às avessas. Isso é um atestado de que a Constituição não vigora. A Constituição não atende a classe operária, a classe trabalhadora brasileira. Então, não há mais como a gente se enganar com isso. Não há mais como a gente acreditar nisso. É preciso ter coragem, é preciso avançar num programa de lutas, é preciso realizar cada vez mais a defesa de Lula, é preciso defender a liberdade dos presos políticos, é preciso parar com a Operação Lava Jato. No início do debate eu coloquei aqui a quantidade de desempregados, já somos já no Brasil 14 milhões, esse número já deve ser maior, se for de fato feita uma pesquisa atual. A Operação Lava Jato é uma operação do desmonte da indústria brasileira. É uma operação que está causando um desmonte nas grandes empresas, empresas que em outro momento eram referência de construção até nos países internacionais, na África, na Ásia, na América Latina, na América Central. Por que só a empresa americana pode ser construtora dentro de outros países? Por que a empresa brasileira não pode? Porque é corrupta? E a empresa americana? É um mar de coerências? É isso mesmo? Uma terra que não tem cultura, um país que não tem cultura, que se apropria de tudo que é de valor dos outros países, e principalmente nós, brasileiros. O imperialismo que está tentando privatizar a nossa água, o imperialismo que está derrotando os trabalhadores dos Correios, que agora, vergonhosamente, a greve foi impedida, tanto pelo tribunal, como também pelos sindicatos pelegos. Aqui no Brasil já tem duas empresas atuando no segmento que é dos Correios, que é a DHL alemã e a FedEx americana. Por que só essas empresas privadas que geram lucro e emprego para o internacional funcionam e a nossa empresa brasileira não tem credibilidade? Outrora nós tínhamos um serviço aqui no Brasil chamado Sedex 10. Esse serviço ele foi cada vez mais minado, porque as empresas privadas não conseguiam competir. A rede dos Correios, da estatal Correios, é amplamente maior. E uma empresa privada, para chegar de igual para igual, para brigar com isso, ela tem que investir muito. E ela não vai conseguir. A lógica do empresário é investir o menor possível para lucrar o máximo possível. As estatais, Caixa Econômica, Banco do Brasil, os trabalhadores estão sendo colocados a aceitar PDV. O absurdo. Estão criando aí uma instabilidade para os servidores municipais, para os servidores públicos, justamente na perspectiva do desmonte das instituições, das repartições públicas e de uma ampla contratação de terceirização. Não nos esqueçamos que com a reforma da CLT, o tempo de contribuição para se aposentar são 49 anos. Se você passa a ser um trabalhador que só trabalha sob regime da terceirização, você não passa nem um ano contratado, se duvidar. Como é que tu vai contribuir 49 anos? Essa matemática ela não fecha. A questão das drogas também. A criminalização das drogas. Quem é que em sã consciência, sem trabalho, sem perspectiva de ser qualificado,
de ser empregado, quem é que aguenta ficar 24 horas sóbrio, encarando miséria, vivendo a miséria e sendo a miséria? É muito fácil você colocar isso como coisa de vagabundo. Mas o trabalhador que está sendo humilhado, o trabalhador que está sendo impedido de buscar e de construir o seu sucesso, o seu futuro, ele vai se entorpecer. Isso é fato, isso é lógico. E não é só entorpecer com álcool, não. É com as drogas mesmo que nós teimamos em criminalizar. E que os Estados Unidos, o berço da democracia, só um exemplo, é um dos maiores consumidores de cocaína. A gente está criando aqui uma sociedade com golpe, está participando, está vivendo uma sociedade que caminha para uma marginalização e uma dependência química de todas as drogas, do crack, do álcool, da cocaína, da maconha. A gente tem que compreender que é necessário ter um debate sério sobre a descriminalização. A guerra contra as drogas, principalmente no Rio de Janeiro, está matando milhares de inocentes. A bala que se diz perdida, ela não é perdida, não. Quando se atira, quer se atingir, independente de ser seu inimigo ou não. É a lógica que o general do Exército disse. É um antibiótico em cargas elevadas e não importa os efeitos colaterais. É isso que está sendo produzido. O cidadão, ele está sendo levado a acreditar que quanto mais repressão e quanto mais leis, ele vai estar sendo defendido, ele vai estar seguro, quando na verdade a contradição está aí na nossa porta. O judiciário é promotor da corrupção e o exército é avalista do golpe. Então, meus companheiros, não tem mais como a gente ficar tapando o sol com essa peneira. Essa peneira ela já derreteu, ela já corroeu. Não há mais como a gente acreditar na eleição, da maneira como está. Primeiro, que eleições no Brasil nunca foram de fato 100% democráticas. E sob um regime golpista e sob a tutela dos militares, aí é que esse projeto eleitoral, aí é que a gente tem que rir mesmo, mas rir na perspectiva de que ou a gente vai para o enfrentamento, ou a gente vai ficar se colocando a acreditar e a viver uma mentira, sem precedentes. Vou agradecendo aqui mais uma vez o canal Mídia Livre, vou agradecendo mais uma vez a Casa Vermelha, a oportunidade de falar, o vereador Guilherme Sampaio. Agradeço a interação aqui de cada um nas redes sociais, os compartilhamentos, os comentários. É importante que a gente cada vez mais se aproprie desse espaço, faça parte desse espaço. Essa audiência que nós temos de mais de 500 mil, ela só faz sentido se houver de fato uma insurgência, uma tomada de consciência de quem nos acompanha. Compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Twitter. Faça com que, de fato, a nossa comunicação, a nossa indignação se multiplique e que você construa conosco uma insurgência para derrotar o golpe, uma insurgência para poder derrotar essas forças que estão tomando o nosso país de assalto. Não aceite mais encarceramentos indevidos. Não aceite mais as mentiras de uma operação golpista como a Lava Jato. Não aceite mais uma perseguição como é feita com Lula e contra o Partido dos Trabalhadores. Não aceite mais o desmonte dos sindicatos. Eu sou um militante voluntário do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará, Sindijós, um sindicato valoroso. Vou aqui fazer um registro, peço licença aqui para fazer um acesso. O Sindicato dos Jornalistas está numa campanha incansável, salarial, pela garantia dos direitos do trabalhador e que, infelizmente, os patrões insistem em não querer negociar. E foi instituído aqui uma paralisação dos dias 17, 18 e 19, isso aqui é um registro que eu faço, da categoria, especificamente vinculados ao jornal O Povo, mas que, diga-se de passagem, há também as TVs aqui do Ceará, como TV Verdes Mares, TV Cidade, do Jornal Diário do Nordeste, que são empresas ligadas ao grande monopólio da comunicação nacional, que inviabilizam a comunicação à voz do trabalhador.
e que, vergonhosamente, não sentam na mesa de negociação para poder dialogar com o trabalhador, simplesmente não aparecem. Estão fazendo isso para deslegitimar a atuação de um sindicato valoroso e forte. A minha presidenta, Samira de Castro, é uma mulher digna, é uma mulher que está no enfrentamento dia a dia. A categoria sabe disso aqui no Ceará. A categoria sabe quem é a gestão do Sindijós, sabe o esforço, sabe o suor que é derramado para que a gente possa avançar e garantir os direitos. E eu ainda imbecilmente ouço determinados colegas dizer que sindicato e pó é a mesma coisa, passa e não serve de nada. Você, jornalista, você, estudante de comunicação, de jornalismo, tenha muito cuidado ao afirmar que um sindicato não te representa, porque você, de frente com o patrão, você nem rato é, você é formiga, você é esmagado, ó, só com estalar. Se nós não tivermos uma coletividade, se nós não tivermos um sindicato atuante para pautar a categoria, a gente não consegue ter o nosso direito garantido. Isso acontece com o sindicato de jornalistas e com todas as categorias em todo o país. É um desmonte. E os patrões fazem isso justamente por saberem: não há lei para quem está no poder. Não há lei para quem está do lado do imperialismo. Multipliquemos a voz do bairro, que eu coloquei aqui, o jornal Causa Operária, o suplemento das correntes sindicais. Temos que valorizar a imprensa sindical desse país. Temos que valorizar a imprensa produzida por e para o trabalhador. Compartilhem, curtam. Voz do bairro, super importante. Educadores em luta, corrente sindical Causa Operária Nacional. E jornal Causa Operária, 38 anos de Brasil. Não é fácil, gente, manter um jornal há 38 anos, com contribuições de rua, e um jornal que sai semanalmente, que chega aonde você quiser militar por ele, em todo o país, junto com o nosso suplemento gratuito também. Então, agradeço demais a oportunidade, as felicitações. Nas minhas redes sociais, recebo pontuações, críticas pontuais, favoráveis e negativas. Agradeço todas as participações, a favor e contra a minha fala aqui nesse canal. E que a gente possa se multiplicar, que as nossas vozes possam ser de fato legitimadas. É isso.